começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Divaldo, primeiramente, um assunto que interessa a todo brasileiro, a relação às drogas. Qual tem sido a orientação espiritual em relação ao acompanhamento dessa epidemia no Brasil e no mundo? Os bons espíritos são unânimes em assinalar que a única solução para os problemas da atualidade é a educação. Desde este momento, deveremos cuidar da educação das gerações novas, para criar hábitos saudáveis e, no futuro, não se verem necessitados de fugir para a drogadição. Com os lares vazios dos pais, no momento da transição, o jovem tem muito conflito. E, naturalmente, ele vai dialogar com pessoas desinformadas. E essas pessoas induzem-no às substâncias ilícitas, que naquele momento dão prazer, mas que não resolvem o problema. Então, a solução melhor é a volta dos pais para casa, a fim de darem menos coisas e dar-se muito mais. Quando você fala isso, a mulher principalmente se pergunta como eu volto para casa para educar e cuidar dos meus filhos. É possível isso? A mulher tem que voltar para o lar? Não apenas a mulher, mas o homem também. Diminuindo os trabalhos exaustivos que os tornam neuróticos. E quando chegam a casa, estão sempre em estado deplorável de emoção. Não dialogam com os filhos, reagem, brigam. Então é necessário mudar essa paisagem. Existe uma ganância financeira hoje, salarial, de rendimento, que leva o casal a buscar esse caminho, ou seja, abrir mão da educação dos filhos para manter o seu lado material? A pessoa deve eleger a maternidade, a paternidade e a profissão. E quando deseja realizar a sua profissão, deve estabelecer critérios para que a profissão lhe dê o tempo necessário para a felicidade interior. Porque também muitos adultos que trabalham exaustivamente para desfrutarem do poder, conseguem chegar ao estado vazio existencial e também derrapam nas drogas. E o Brasil discute a descriminalização da maconha, a legalização da maconha. Qual tem sido a tônica na doutrina espírita dessa discussão? Se nós legalizarmos a maconha, é o primeiro passo para legalizarmos outras drogas. Até o momento, as justificativas que apresentam a mim não me parecem justas. Acredito que o problema não é este. Acredita-se que, descriminalizando a maconha, desapareceria o tráfico. Não é verdade. Porque eles passariam para outros produtos destruidores e que terminam por enlouquecer as pessoas. Legalização do aborto caminha na mesma linha, né? O aborto é um crime hediondo. Entre os crimes hediondos, nós podemos apresentar o suicídio, a eutanásia, o aborto e a pena de morte. Se o indivíduo não deseja a maternidade ou a paternidade, utilize-se de mecanismos preventivos, que hoje estão ao alcance de qualquer um. Mas desde que a pessoa se permitiu fecundar, tem o dever de assumir a responsabilidade. Divaldo, diante disso, como se tratar, cuidar da questão dos anencéfalos? Os anencéfalos são seres humanos. Sabemos, através do espiritismo, que são expiações necessárias. Antigos suicidas, que estão de volta, e que necessitam desse período para poder cumprir a tarefa que foi interrompida. Ademais, a tese de que o anencéfalo não vive não é perfeita, porque muitos têm tido uma vida relativamente grande. E desde que eles não irão viver, porque há pressa de os matar. Ou seja, mesmo com a autorização da justiça, as mulheres devem repensar se interrompem ou não essa gravidez. É que a justiça legaliza, mas nem tudo que é legal é moral. Então nós temos que ver o sentido moral. Felizmente já existem hoje os direitos da criança, os direitos do feto. Ninguém pode interromper a gestação ao identificar que se trata de um problema dessa ou daquela natureza. Outro tema, Divaldo, da atualidade é a questão da união homoafetiva, com os casamentos já legalizados. Como lidar com essa questão na atualidade? É perfeitamente natural que pessoas que se amam e que se vinculam pela profunda afetividade
legalizem essa situação. Não vemos nada que choque dentro da problemática do espiritismo. O que chama a atenção não é o casar ou não casar, é a prostituição do homossexual. Como a prostituição masculina, feminina, do hétero é reprochável, também do homossexual, é um caráter que deve ser posto à margem, porque não é digna. Algumas pessoas creem que a homossexualidade seja a preferência sexual. O espiritismo nos oferece uma abordagem mais transcendente para esse tema? Normalmente, segundo a genética, trata-se de um fenômeno da própria genética. A pessoa tem este ou aquele gene que leva o indivíduo à afetividade com esta ou aquela pessoa. Mas nós sabemos que a problemática da evolução permite que ora se reencarne na masculinidade, outra hora na feminilidade. Alguém que durante um largo período reencarnou em uma polaridade, se de golpe vem noutra polaridade, esse indivíduo vai ter a polaridade diferente da psicológica. Se era uma mulher que se reencarnou feminina muitas vezes e vem agora como homem, ela vai ter a masculinidade biológica, mas psicologicamente vai ter a afetividade com aquele que representa o seu caráter. A homossexualidade é uma aprovação para o espírito? Não, em absoluto. Hoje é uma escolha do indivíduo. Pode ser uma escolha hoje? Hoje. Tornou-se tão popular e tão estimulada que no período da transição, quando o jovem está definindo a sexualidade, diante da divulgação em massa da questão que deveria ter um caráter mais restrito, o jovem opta pela homossexualidade. Se as relações homossexuais caminham de encontro à perpetuação das espécies, a intensificação de sua prática contraria as leis naturais? Difícil dizer que contraria, mas impede a perpetuação da espécie. As criaturas foram criadas macho e fêmea para poder reproduzir-se. Mas na área do sentimento, a questão vai muito além. Desde que o indivíduo tem a homoafetividade, ele merece todo o respeito, mesmo que desse relacionamento não saiam filhos, o que seria ideal nos relacionamentos heterossexuais. Isso caminha para a evolução da humanidade? Não caminha para acabar com os preconceitos. E é uma evolução? Pode-se dizer que é uma evolução na forma de encarar os fenômenos da vida. Mas todo mundo se preocupa com a família, a perpetuação da família. Como lidar com esse processo? Achando perfeitamente natural e orientando. Razão pela qual os pais têm de conviver com os filhos para poderem saber quais são os problemas que os dominam nesse período da transição sexual. E qual a opinião do senhor, com base nos preceitos espíritas, com relação à oficialização dessa união civil homoafetiva? Eu acho justo, porque desde que os indivíduos se unem, se ajudam, trabalham, é natural que se legalize aquela união que vem sendo perfeitamente normal e aceita pela sociedade. Inclusive para adoção de filhos? Adoção, também. Eu acredito, principalmente em nosso país, quando vemos o número de menores abandonados na rua, e esses meninos podem ser amados, ternamente envolvidos em carinho, dando-se oportunidade de progredir, não vejo por que não adotar. Outro tema que preocupa muito é a questão da transição da Terra. 2012 está chegando e tem gente que aposta que o conhecido apocalipse pode acontecer em 2012. Mas pelas orientações espíritas, Divaldo, como é que se está dando essa transição? Por exemplo, eu recentemente entrevistei representantes da Igreja Católica, evangélicos e espíritas. Todos comungam que o país passa por uma regeneração. Como é que vai se dar essa transição? O mundo inteiro, este é um momento de transição, em que os valores éticos morais foram deixados à margem. Então, como é natural, há uma grande poluição mental. Não somente a poluição dos gases, a poluição dos rios, dos mares, da atmosfera, mas também a poluição mental, em que os indivíduos provocam transtornos sísmicos no planeta. Tsunamis, erupções vulcânicas, que sempre houve e que agora se amiudaram, convidando a reflexão. Mas não acreditamos que haja no ano 2012 esta anunciada destruição da Terra conforme o calendário maia. E os espíritos previram uma data para essa transformação? Não, tudo é lento. Os espíritos não marcam data porque depende do nosso livre-arbítrio.
Então esse processo é lento, é natural, deve ter começado no fim dos anos 50, dos anos 60, por ocasião das grandes lutas entre leste e oeste, americanos e russos, com as possibilidades de destruírem a Terra. Então é provável que nessa oportunidade a divindade estabeleceu critérios para que os indivíduos, ao invés de se matarem, chegassem à Lua e viajassem na direção de outros planetas, estabelecendo diretrizes para um mundo melhor. Allan Kardec, no capítulo 14 de A Gênese, fala da nova geração e dessa transição planetária. Alguns livros, até estudos espíritas, falam num ápice entre 2019 a 2057. Chico Xavier, através de Emmanuel, trouxe a data de 2057. O que ocorreria nesse período? Eu não tenho ideia do que ele teria dito. Essas coisas são muito delicadas porque as pessoas interpretam como preferem. E nem sempre as palavras ditas são repetidas. Mas é que nesse período já o mundo estará transformado. Porque os espíritos maus não mais se reencarnarão na Terra. Virão espíritos bons. E aqueles que perseveram no mal irão para planetas inferiores, onde desenvolverão os sentimentos para voltar ao planeta regenerado mais tarde. Então essa transmigração também vai proporcionar que os espíritos nobres do passado reencarnem-se ao lado de outros que vêm de diferente dimensão para construir um mundo melhor. Divaldo, a gente observa até pelos noticiários, não só no Brasil, mas o crime hediondo cada vez mais ocorrendo, corrupção. Qual a avaliação, qual a grande mensagem num momento como esse? Isso tudo sempre houve. Não era divulgado. Naturalmente, como a superpopulação aumentou em quantidade e qualidade maléfica a forma de os indivíduos perversos estabelecerem os seus paradigmas de destruição. E como efeito inevitável, nós temos hoje as comunicações muito rápidas, que chegam no momento e nos dão a ideia de que tudo está perdido. Nunca houve tanto na Terra o amor, a bondade, pessoas abnegadas, mas que os grandes veículos da mídia não divulgam. Divulgam o crime, a obscenidade, a violência e a drogadição, o que é uma pena. Allan Kardec falou que os mundos também progridem. E nós somos um mundo inferior, porque os espíritos que habitam a Terra ainda somos inferiores. Naturalmente, com a chegada de novos espíritos, nós teremos a evolução do planeta e, consequentemente, a mudança deste clima de angústia para um clima de esperança e de paz. Divaldo, a gente pensa assim, Deus, Jesus foram tão bons com a gente, são tão bons que colocaram o ser humano num processo de provação e expiação num verdadeiro paraíso, que o planeta Terra, a gente olhando, é um paraíso. Sem a menor sombra de dúvida, o planeta é a manifestação do psiquismo divino. Um entardecer, um amanhecer, contemplar o mar, deter-se no céu transparente, com as estrelas, olhar o campo, as flores, a vida. Mas o ser humano ainda não está em condições de valorizar todos esses ministérios de amor que são ao seu alcance. Então, a divindade abre-lhes o espaço do livre-arbítrio para que, através das suas ações, eles sofram as reações. A gente não pode deixar de perguntar também qual tem sido as principais mensagens dos espíritos para o planeta Terra. Por exemplo, Chico Xavier, já tem alguma grande revelação conceituada, respeitosa em relação ao que Chico nos traz de orientação? Que eu saiba, não. Porque no A Caminho da Luz, Emmanuel faz a abordagem da evolução e também da transformação do planeta. E tudo quanto Chico Xavier disse na sua vida comedida e nobre tem sido confirmado, histórica e cientificamente. Crise mundial, essa crise financeira, os Estados Unidos como a maior potência passando por esse processo também. Para que caminha a humanidade diante dessa globalização tentada? Caminha para o despertar, porque são efeitos naturais dos atos hediondos praticados por essas nações no colonialismo, na dominação de povos que estão na miséria, estorcegando na fome a morrer ante a indiferença das grandes nações. Então, as nações também têm karma e estão expungindo através da necessidade de mudar de atitude perante o mundo e de abrir as portas ao amor para que o amor solucione tudo. Divaldo, eu queria te perguntar também, para as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, o que responder quando elas perdem um filho muito cedo,
para a droga, para o crime ou para o câncer? Como explicar que isso é a misericórdia de Deus? Oferecer o livro dos Espíritos, para que tenha uma ideia da vida, as suas funções e os fenômenos que dizem respeito à vida. Porque palavras, por mais profundas, não consolam alguém que viu partir um ser querido e sente-lhe a falta física. Somente o tempo, a reflexão, a boa leitura para entender os fenômenos vitais é que vão consolar o indivíduo e abrir espaço para a crença na imortalidade. Hoje, essa semana, a mídia está acompanhando que tem um ator global que descobriu que tem câncer, o pai dele já faz tratamento e tratamento espiritual. Divaldo, quando a doutrina espírita vai, como a terceira revelação, vai ajudar as pessoas a obterem esse tratamento mais amplo? Qual o nosso papel para divulgar isso, que todos tenham o tratamento medicamentoso, mas o tratamento espiritual, que é fundamental? O maior tratamento é a transformação moral do indivíduo, porque se sai de uma doença para outra. A nossa proposta é convidar o indivíduo para que, diante da doença, ele pense na sua realidade de ser cósmico e não apenas de ser material. E isso também iguala-nos a todos. Pode ser o rei ou o vassalo, o príncipe ou a pessoa do povo. Todos passamos pelos fenômenos da doença, do desencanto e da morte. Então deveremos esclarecer às pessoas que a morte é apenas um portal que se abre na direção da vida e que a imortalidade é o triunfo da vida. A doença, a pessoa que provoca a doença nela? Não. A pessoa, através de atos praticados antes, cria o efeito natural que o perispírito absorve e vai imprimir nas células para que o indivíduo resgate o próprio erro através da doença. E está evoluindo nesse processo para que a humanidade tenha esse conhecimento? Está evoluindo. Os programas de rádio, as atividades, a divulgação sobre todos os aspectos têm aberto um elenco muito grande de respostas para quem tem problemas. E você é favorável à divulgação da mídia espírita? Sem a menor dúvida. Allan Kardec foi o exemplo que se utilizou de todos os recursos da época e nós temos que utilizar os nossos. Agora, para finalizar, Pinga Fogo, Brasil. Pátria do Evangelho. Jesus. Nosso guia e mestre. Juventude. Esperança do futuro. Tristeza. Fenômeno natural que demonstra estarmos com saúde. Quem não experimenta tristeza não se encontra com saúde. Amor. É a base de toda a existência da criatura humana e a finalidade principal da vida. Saudade. É a presença do ser ausente e a ausência do ser presente. Planeta Terra. É a nossa casa-mãe que deveremos amar para que ela atinja a sua plenitude de mundo de regeneração. Humanidade. A humanidade é a escola na qual nos encontramos para desenvolver o progresso. E o futuro? O futuro é sempre uma incógnita, depende de cada um. De acordo com os nossos atos, teremos o futuro que programarmos pelas nossas ações. E para finalizar, mensagem para os ouvintes, para os acompanhantes do site Espiritismo BH. Vale a pena amar. Quando nós amamos, temos maturidade psicológica. Quando nós queremos ser amados, nós estamos na infância psicológica. Se alguém não gosta de nós, o problema é dele. Quando nós não gostamos de alguém, o problema é nosso. Então, o nosso objetivo essencial é amar e amar, até doer, como afirmava a notável Teresa de Calcutá. Perdoar. Perdoar é não coletar lixo mental, para não ter na mente fatores degenerativos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!